Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos nesse Evangelho de Domingo, nessa oportunidade que nós estamos tendo hoje, né? Hoje nós vamos falar do capítulo 2, né? O meu reino não é deste mundo. E o tema vai ser o ponto de vista. Então, o Evangelho vai nos trazer hoje um novo ponto de vista de como enxergar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Tá certo? Então, vamos lá juntos estudar o que o Evangelho tem a nos dizer. Mas antes, eu gostaria de chamar vocês para uma reflexão, uma prece, na verdade, com a presença do nosso anfitrião, né? Que está aí em primeiro plano, o nosso Mestre Jesus. Então, eu pediria que todos vocês, neste momento, onde quer que vocês estejam, né, possam chegar nesse momento, nesse ambiente virtual criado, né, para que todos nós pudéssemos ligar as nossas mentes, conectar os nossos pensamentos com um único objetivo, que é aprender e internalizar esses ensinamentos. Então, vamos agradecer, Pai querido, essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos está concedendo, né, de podermos reunir eu e mais algumas pessoas aqui que estão interessadas em compreender o seu amor, o que o Senhor deixou, o seu legado para todos nós. Que possamos juntos, Pai querido, internalizar esses ensinamentos e, acima de tudo, colocar em prática todos os dias em nossas vidas, que eu acredito é isso que o Senhor espera de nós. Fique conosco, abençoe nossas famílias, abençoe toda a humanidade. E que possamos hoje, contando com a espiritualidade amiga, com a inspiração da espiritualidade amiga, absorver ao máximo esse ensinamento. Fique conosco hoje sempre, que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos. Vamos dar início, então, ao nosso estudo. Eu vou compartilhar aqui a tela da nossa aula. Hoje, como eu havia dito, nós vamos estudar o capítulo 2, o ponto de vista, tá certo? E vamos avançar nesse tema importante do capítulo Meu Reino Não É Desse Mundo, que fala o ponto de vista. Nós vamos estudar os itens de 5 a 7, tá certo? Então vamos lá. Diz o item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Olha que interessante, né? Olha que interessante essa passagem desse primeiro item aqui a ser estudado. Ele vem trazer para a gente que o conhecimento, né, a ideia clara e precisa, né, de uma vida futura, da eternidade da alma, vai mudar a forma como nós encaramos a nossa passagem aqui na Terra. Por quê? E o Evangelho nos explica. Porque se nós imaginamos que essa vida é única e que essa é a única oportunidade que nós temos para gozar todas as oportunidades que o planeta nos oferece, nós vamos encarar isso talvez de uma forma equivocada, ansiosa, né? E colocando muitas vezes a moralidade de lado em prol, em favor das nossas mazelas materiais, nossos interesses materiais. Mas quando nós encaramos a vida, a eternidade da alma e a vida e várias vidas como uma só, onde nós vamos adquirindo experiências, vamos aprendendo, vamos nos melhorando através dessas experiências, nós inevitavelmente começamos a encarar essa vida de uma forma diferente, né? Então, olha só o que ele diz para a gente. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. Ou seja, aqui é apenas uma pequena estação, né? Ou uma pequena cidade, é um pequeno trecho dessa grande viagem que é a vida eterna, né? Então a gente minimiza
não que minimize a importância, mas a gente minimiza o tamanho dessa experiência, ao ponto de nós vemos ela é menor, mas ela é muito importante para o todo, né? Então nós vamos encarar essa vida terrena como uma oportunidade concedida pelo nosso Pai, pelo nosso Mestre querido, pelo nosso grande Pai Criador Deus, onde Ele nos concede essa oportunidade de estarmos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. E quando a gente encara essa oportunidade desse ponto de vista, a gente percebe que a gente não tem muito como não aproveitar essa oportunidade e fazer todo o bem que nós podemos fazer. O Evangelho vai nos explicar muito bem que essas duas visões, esses dois pontos de vida, um que encara a vida como única e o outro como encara a vida como uma pequena passagem, trazem realmente sentimentos diferentes em todos aqueles que entendem dessa forma. Então vamos ver o que o Evangelho nos fala em relação a isso. O Evangelho continua dizendo o seguinte: as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes. Olha só, não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Lembra que eu falei? É de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Ora, existe uma diferença muito grande entre bem sofrer e mal sofrer. Né? Muitas vezes nós passamos por algumas dificuldades na vida. E ninguém gosta, vamos ser sinceros, de passar por essas dificuldades. É bem verdade. Mas nós, espíritas, nós que acreditamos numa vida após a morte, nós sabemos que nada que nos aflige, nada que acontece na nossa vida é por acaso, não é verdade? E se passamos por determinada mazela, nós sabemos que ela terá um fim em algum momento. E que se nós bem passarmos por ela, nós vamos aferir de melhor forma os frutos pelo qual nós passamos. Uma coisa é nós passarmos por uma dificuldade reclamando, maldizendo, dizendo que Deus é injusto. Outra coisa é a gente passar por essa mesma mazela, não digo ao ponto de feliz, né, por estarmos passando, porque às vezes é muito difícil, mas com fé, com coragem, acreditando que aquilo é necessário e fazendo de tudo para bem passar, né, travando o bom combate. Então, isso há uma diferença muito grande no aproveitamento dessa prova, não é? E ele continua dizendo o seguinte: a morte nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz. Então, veja, quando a gente acredita na eternidade da alma, a gente percebe, né, claramente que a morte não é o fim. E se a morte não é o fim, por que nós vamos nos deixar levar pelas nossas vontades mais mesquinhas? Por que nós vamos deixar nos levar pelos nossos momentos de reflexão, pelos nossos piores sentimentos, se nós sabemos que nós vamos ter que conviver com isso pela eternidade? Veja só, quando a gente olha a vida desse ponto de vista, a gente percebe, poxa, nós que somos espíritos, sabemos que nós arcamos com todas as consequências daquilo que fazemos, correto? Se nós arcamos com todas as consequências daquilo que fazemos, e se a vida é eterna, não é legal, não é melhor a gente começar a plantar coisas boas para lá na frente a gente colher bons frutos? A gente começa a enxergar essa reflexão, inevitavelmente vem à nossa mente. Ao passo de que, se nós acreditamos que a vida é só essa, que nada vai existir após essa passagem, muitos de nós, que talvez não tenhamos bons sentimentos, vão falar: o que tem? Depois daqui não vai ter mais nada mesmo? Ou então basta que eu me arrependa ao final, antes de eu partir? Só que ninguém sabe a hora que vai partir, não é? E ninguém sabe o que isso vai representar na eternidade da nossa vida. Então, vejam, o ponto de vista que esse ensinamento nos traz é justamente esse. Você está tendo uma oportunidade dada por Deus, uma pequena oportunidade dada à infinita vida que você possui, e nessa oportunidade você vai poder fazer certo aquilo que você fez de errado na vida anterior, na oportunidade passada. Você está tendo uma nova oportunidade.
Ah, Nelson, mas Deus é tão bom que ele vai nos dar várias e várias e várias oportunidades. Sim, mas em outras condições, né? Veja as condições que hoje você está tendo. Se você não aproveitar essa oportunidade nas condições que você está tendo, como será a próxima condição? Será que vai ser mais difícil? Será que vai ter as mesmas facilidades? Será que você não vai adquirir mais compromissos? Enfim, são reflexões que cabe a cada um de nós fazermos, certo? E ele continua dizendo o seguinte: sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida. Olha só, sabendo temporária. Então, quando a gente acredita que essa vida aqui é temporária, né, e não definitiva, e a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando daí uma calma de espírito que tira aquele muito mais o seu amargor. Ora, quando a gente percebe que isso aqui é apenas transitório, que tudo isso aqui que nós estamos vivendo hoje é transitório, passageiro e necessário, a gente começa a levar com mais leveza essas vicissitudes pelas quais nós passamos. Dificuldades essas que muitas vezes, meus amigos, ou se não a maioria das vezes, não tem relação nenhuma com a vida passada. Muitas vezes é fruto dos nossos atos daqui, do agora. Tá? Por que isso? Porque nós entendemos que o que vem de uma vida passada é aquilo que a gente não pode mudar. É aquilo que é definitivo, taxativo. Né? Vim numa condição de uma enfermidade incurável desde a nascença. Isso eu não posso mudar. Mas as consequências dos nossos atos desta vida, isso pode ser mudado. Então, muitas vezes nós passamos por vicissitudes nesta vida que tem a ver com essa vida mesmo. É que muitas vezes a gente sempre quer atribuir, e o espírita às vezes confunde esse instituto da reencarnação e acha que tudo que nós passamos hoje é necessário porque é karma de outra vida. Não, nem tudo. Eu diria que a menor parte nós vimos a Terra com as condições necessárias para a nossa evolução, nem mais nem menos. Deus não vai dificultar a nossa vida impondo condições que nós não possamos suportar, não. E se nós pioramos essas condições, é fruto das nossas escolhas nesta vida. Então, nós podemos amenizar. Então, reflitam sobre isso. Tá? Nem tudo que nós passamos nessa vida é fruto da vida passada. Não. Há muito e a maior parte são frutos das nossas escolhas aqui. Tá? Agora, reflita. E o que é da vida passada? Aquilo que a gente não pode mudar. Né? Aquilo que, infelizmente, não está sob nosso controle. Nós tínhamos que passar porque está definido, mas aquilo que a gente pode mudar, aquilo que depende do nosso esforço, da nossa reforma íntima, isso sim, isso é fruto das consequências da nossa vida de agora, tá certo? E aí ele enfatiza bem essa questão, dizendo que quando nós temos essa percepção, nós nos preocupamos menos com essas consequências e trabalhamos para amenizar, com menos amargor, com menos revolta, essas questões, né? Continuando. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, e aí ele está mostrando outro ponto de vista, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Ora, se não existe uma vida espiritual, se não existe uma eternidade da alma, o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui para me ter o máximo e o possível dos gozos materiais. Né? Ele continua, sem certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, vive intensamente, não é? Vive de forma assodada, querendo tudo e todos a toda hora, a todo momento e agora. Nenhum bem, aí ele continua, nenhum bem visando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além dos seus brinquedos. Ora, quando uma pessoa tem esse ponto de vista, tem esse desconhecimento em relação à eternidade da alma, da vida futura, o que ele pode levar daqui? Apenas os gozos terrestres. Ué, se tudo acabar aqui, eu vou ser o mais feliz e tudo que eu puder ser aqui na Terra. Só que não é assim que funciona, né, meus amigos? Não é assim que funciona. E por isso que esse evangelho maravilhoso,
né, esse manual de vida vem nos trazer esse ponto de vista que faz que a gente contenha nossos anseios, contenha as nossas más tendências, entendendo que estamos tendo uma oportunidade de nos tornar pessoas melhores. Vamos aproveitar essa oportunidade. Mas Deus vai dar novas oportunidades. Vai, mas que nessas novas oportunidades trabalhemos outras mazelas, buscando elevar ainda mais a nossa condição enquanto espírito. Por quê retardar esse processo de evolução se nós podemos e temos o conhecimento para isso? Não é? Não faz sentido. Não faz sentido plantarmos amarguras na nossa vida se nós sabemos que podemos plantar coisas boas. Não faz sentido não aproveitarmos a oportunidade diária que Deus nos dá de fazer o bem, se nós sabemos que isso vai contribuir para o nosso próprio bem, não é? Não faz sentido. É uma questão de reflexão, uma questão de lógica, de raciocínio, de inteligência, não é? De se amar. Nelson, mas eu me amo e eu quero o melhor para mim. Sim, ninguém está dizendo, e é importante a gente fazer essas reflexões, que nós não devemos viver essa vida material. Devemos. Essa vida material é um instrumento que nós temos, uma oportunidade que nós temos para evoluir. Mas nós temos que entender que nós temos que nunca desvincular essa oportunidade da nossa elevação espiritual. Nós estamos aqui para isso. Vamos aproveitar o que a matéria nos tem a aproveitar com inteligência, com responsabilidade, usando parte disso para ajudar o próximo. E vamos ver, né, o que nós podemos fazer de melhor para nos tornarmos pessoas melhores. Lembrando que a matéria, os bens materiais, eles não são o nosso objetivo principal, não é o nosso fim aqui na Terra, é apenas um meio que nós temos para alcançar o nosso verdadeiro objetivo, que nada mais é do que a evolução espiritual. Tá certo? E aí, continuando, avançando agora para o próximo parágrafo. E não há, só um pouquinho, perdi o botão errado aqui. E não há o que não faça, e não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram mais. Tá? Então, uma pessoa que tem uma visão acanhada, equivocada, que a vida é só essa, ele vai fazer de tudo para conseguir os seus prazeres materiais. A perda do menor deles, como esse é o seu maior objetivo, a perda de menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que lhe seja a vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, deste modo, a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assumem tudo o que o rodeia. Ou seja, esse ponto de vista é primordial, meus amigos. Esse ponto de vista é primordial para que nós possamos dar o verdadeiro valor e o exato valor à matéria. Sim, o verdadeiro valor, ela tem um valor, ela tem a sua importância, mas que nós demos a verdadeira e não mais importância do que ela merece. Né? E que voltemos os nossos olhares com mais responsabilidade para o lado espiritual, que é o nosso grande presente, nosso grande tesouro, esse que ninguém nos tira, né? Esse que nós carregamos após sairmos dessa passagem, nessa temporária aqui na Terra, para a verdadeira morada, que é o reino dos céus, não é? Então vejam como nós podemos, com diferentes pontos de vista, agir de formas prejudiciais ou benéficas para nós, não é? E o Evangelho continua dizendo o seguinte: o mal que o atinja, como o bem que o toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim os homens que ocupam as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. Então, ou seja,
Quando nós temos essa visão de uma vida única, todo mal, tudo aquilo que a gente imagina que possa acontecer com a gente ou com os outros, com aqueles que amamos, torna uma proporção muito maior, né? Agora, quando nós elevamos o nosso pensamento, nós elevamos o nosso espírito e começamos a enxergar essas coisas de um ponto de vista mais alto, como ele bem faz analogia aqui, nós começamos a ver essas coisas de forma pequena. É só a gente refletir. Quantos de nós já passamos por momentos difíceis nas nossas vidas em tempos passados, ainda nessa vida, e que hoje, refletindo melhor, aquelas dificuldades nos trouxeram grandes ensinamentos. Algumas vezes conseguimos identificar a nossa própria responsabilidade naquilo, outras vezes a gente vê que talvez não tenhamos contribuído muito, mas de qualquer sorte, todas as vezes nós aprendemos. E hoje, quando nós pensamos hoje na vida que nós já estamos tendo hoje, do quanto nós já mudamos, do quanto nós melhoramos, nós vamos perceber que parte desse progresso também veio dessas dificuldades. Então a gente consegue enxergar, do ponto de vista mais alto, essa dor que antes era muito grande de uma forma muito menor, não é verdade? É só vocês refletirem. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por dificuldades e que hoje, para nós, essas dificuldades são bem menores do que na época quando nós passamos, não é? Então, vamos lá. Continuando. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, a tantas canseiras, se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão razão inversa da fé na vida futura. Ou seja, ele está dizendo aqui o seguinte, né? Quando a gente consegue, de alguma forma, enxergar, como eu disse há pouco, esses problemas, essas dificuldades do ponto de vista mais elevado, do ponto de vista espiritual, nós vamos conseguir perceber que tudo isso é muito, muito passageiro, né? E que por pouco tempo, porque se nós encararmos a vida como eterna, essa passagem de, por mais que vivamos 100 anos, é muito pequeno frente a essa eternidade. É muito curto o tempo que nós estamos sob a influência da matéria para darmos a importância que acabamos dando quando a gente não tem esse entendimento. Entendem? Então, veja, quando a gente eleva o nosso pensamento a um plano espiritual maior e a gente vê isso sob um ponto de vista eterno de sobrevivência, nós vamos ver que essa pequena passagem, esse pequeno momento que nós estamos passando aqui, ele serve para nos aprimorar. Que nós devemos, sim, viver bem, devemos, sim, aproveitar as oportunidades materiais, mas que devemos dar o verdadeiro valor a ela, né? Que é um valor de instrumento para que possamos alcançar uma ascensão espiritual. Tá certo? Vamos fazer parte, vamos conviver com a matéria, vamos conviver com as pessoas aqui na matéria, mas vamos saber lidar com ela de uma forma mais inteligente, do ponto de vista da evolução espiritual, realmente. Saber que a gente pode usufruir sem sermos dominados por esse apego desnecessário ao ter, né? E dar mais ênfase ao ser melhor, ao evoluir. Tá certo? Vamos lá. Continuando, meus amigos. Vamos voltando aqui. O item 6 diz o seguinte para a gente. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia, tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. Perfeito? O homem instintivamente procura o seu bem-estar. Embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra. Cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. Ninguém há que, dando
com um espinho debaixo da sua mão, não a retire para se não picar. Olha só o Evangelho falando um pouco daquilo que eu acabei de dizer, né? Estamos na Terra e nós temos que viver aqui da melhor forma possível, conforme o nosso esforço, conforme o nosso empenho, conforme nossa evolução aqui. Devemos lutar para ter uma vida digna, devemos lutar para ter uma vida boa, confortável, de dar o que for possível para os entes queridos. Claro que devemos. Né? Não é porque nós sabemos que isso é passageiro que nós devemos viver isolados ou entendemos esse ensinamento como uma apologia ao ócio. Não, claro que não. Devemos trabalhar, devemos progredir, devemos buscar, sim, ser o melhor possível naquilo que nós nos propomos a fazer, mas lembrando que isso não quer dizer que esse é o nosso objetivo enquanto seres eternos que somos, não é? Ele bem explica. Se está passando por dificuldades, claro que é dado a você lutar para sair dessas dificuldades, mas é dado a fazer o quê? Tudo. Isso é que você tem que refletir, tá certo? Vamos lá. Continuando. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelindo que é pelo instinto do progresso, veja bem, instinto do progresso e da conservação, que são leis de Deus, ou seja, leis imutáveis, que está nas leis da natureza. Eis, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo deste modo aos desígnios da providência, que, para tal fim, pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Ora, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Que nós não podemos simplesmente ignorar, né, leis naturais, como a lei do progresso, a lei da conservação. O que seríamos hoje nós se pensássemos que a matéria não tem a menor importância em nossas vidas? Que bastava para a gente acordar, caçar o alimento, não é? Alimentar nossa família. O que seríamos de nós? Ainda estaríamos no tempo da caverna. Não é verdade? É claro que a lei do progresso, a lei da conservação, nos auxilia nisso. E é claro que devemos obedecer a isso. É claro que devemos lutar e nos preocupar com o futuro. Claro, devemos ser previdentes. Não podemos ser pródigos e simplesmente tudo que ganhamos gastamos, ainda que seja de forma responsável. Não, nós devemos ser previdentes, mas a gente não pode dar mais valor ao futuro ao que nós damos ao presente, porque o presente, como o nome mesmo já diz, é a oportunidade que nós temos de sermos melhor. Né? Se chegarmos a esse futuro que nós buscamos chegar, lá será o nosso presente, nós vamos fazer também o melhor que nós pudermos fazer, mas nós temos que viver a vida ponto a ponto, né? Dando a importância devida ao agora, fazendo o nosso melhor agora, né? Sendo previdentes, trabalhando, cuidando da nossa família, o melhor que pudermos, claro, lutando para progredirmos intelectualmente, claro que sim, mas não podemos esquecer, gente, nunca podemos esquecer, como ele diz agora, que apesar de que tenhamos algumas dificuldades, alguns planos que não se concretizaram, que nós podemos ver isso de uma forma mais consoladora, mais tranquila, com a nossa fé fortalecida. Lembrando sempre, como ele diz, no destino que nos aguarda, né? O nosso destino é na verdadeira morada, tá certo? Que é a morada espiritual, nós somos seres espirituais, vivendo essa experiência material, não é verdade? Prosseguindo. Deus, consequentemente, não condena. Olha só, é importante isso, tá? Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Perfeito? Olha que ponto de vista maravilhoso. Quanto a tais abusos, é que se presumem os que a si próprios aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é desse mundo. Então, de novo, mais uma vez, repito, vivam a vida material sem culpa. Façam o melhor que vocês puderem fazer por vocês, pelos entes queridos, mas dando o real valor à matéria, ao bem material, né? Fazendo com que esses bens também tragam frutos para si
e para aqueles que o sorteiam, né? Lembrando que a gente também pode utilizar esses recursos para fazer o bem, não é? Então vamos viver a vida material, mas vamos viver essa vida material com a responsabilidade que o Evangelho nos cobra, né? Então vamos lá. Não, de novo, Deus, consequentemente, não condena os gostos, não condena porque faz parte da sua lei, e sim o abuso desses gostos em detrimento das coisas da alma. Então que a gente possa nunca esquecer, né, do nosso verdadeiro motivo aqui na Terra. Perfeito? Vamos lá, continuando. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico, que pede sem emoção uma pequena soma. Aquele cujos pensamentos se concentram na vida terrestre assemelha-se ao pobre, que perde tudo que possui e se desespera. Ou seja, ter esse conhecimento na vida futura vai trazer a vocês uma tranquilidade muito maior ao que você espera para a sua vida, né? Então, quanto mais preso à matéria, mais desespero, mais nervosismo a gente vai ter quando a gente é atacado justamente nessa nossa esfera. E o item 7 diz o seguinte: o espiritismo dilata o pensamento, ele rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, o espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico, cujo conjunto da obra do Criador mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, veja, meus amigos, esse ponto de vista é importantíssimo, tá? Para que nós possamos, de alguma forma, colaborar para o nosso progresso. Então, que nós tenhamos essa consciência, né, de que podemos sim aproveitar as oportunidades que nos são dadas, devemos sim lutar para sermos sempre pessoas melhores, diligentes, responsáveis com o nosso trabalho, mas que nós devemos nunca nos esquecer das coisas da alma, do espírito, tá certo? E ele termina dizendo o seguinte: faculta, sim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres, essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que inexplicável se apresenta, desde que se considerem e apenas um ponto, desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Então, isso explica, meus amigos, porque naquela época ainda não era possível tornar público todo esse conhecimento que hoje nós temos, né? Porque as pessoas ainda não estavam prontos para esse conhecimento que hoje nós temos em relação à vida eterna. Claro que ela falava que a felicidade não era daquele mundo, mas ainda não podia dar, como o Evangelho nos traz, esses detalhes que só depois de uma certa maturidade a humanidade pôde compreender. Tá certo? Então, esse era o nosso Evangelho de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então, nós vamos encerrar, como de costume, com a figura amiga no Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez essa oportunidade, não é? Que nós possamos sempre nos colocar à disposição desse aprendizado maravilhoso que é o Evangelho de Jesus. Então, vamos lá. Mestre querido, nós encerramos esse estudo de hoje com muita gratidão. Com muita gratidão porque esse ponto de vista hoje trazido nos mostra o real motivo pelo qual nós estamos aqui nesse planeta. Que possamos, Pai amado, compreendendo essa oportunidade divina que o Senhor nos oferece, acordar todos os dias com esse sentimento de gratidão pela oportunidade dada. Que possamos, Pai amado,
fazer de tudo para termos essa ascensão espiritual que aqui buscamos. Que possamos viver essa vida material da melhor forma possível, com o nosso esforço, com o nosso progresso, mas nunca nos esqueçamos, Pai, do nosso compromisso enquanto espíritos. Abençoa a cada um de nós, abençoa a todos que estão aqui presentes e fiquem conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, que assim seja, né? Que possamos caminhar juntos aí, podendo sempre uns contar com os outros. Que Deus os abençoe a todos e até o próximo encontro.